Olá, minha gente. Deus abençoe as nossas vidas juntos mais uma vez no podcast Na Real, cujo maior objetivo é glorificar o nome de Jesus. Por isto, temos trazido aqui para a nossa mesa, para o nosso bate-papo, pessoas que tiveram uma experiência com Deus de cura, de libertação, de salvação, porque o nosso alvo é glorificar o nome de Jesus. Amém? Amém. Está conosco o meu querido filho, finalmente. Voltei. Voltou? Voltei. Fiquei meio fora, Meio né? ausente aí umas 2 semanas. Pois é, eu tive um trabalho em São Paulo, tive que correr lá para fazer, mas voltei, tô aí. Que bom que você voltou. É isso aí. E hoje conosco um casal querido, que eu já tive o prazer de conhecê-los antes de estar pastoreando a igreja de Campo Grande. Mas eu estou tendo uma alegria muito especial de poder conviver com esse casal agora juntos, Amém. Pastoreando a igreja lá em Campo Grande. Trata-se do Hermes e da Rutinha ou do Hermes, não importa a direção, eles são do Senhor. Amém. Quem encontra um, encontra o outro. Exatamente, estão sempre juntinhos, casalzinho querido da igreja, amém? Amém. Dá um alô aí, Hermes, Ruth. Amém. Eu quero agradecer essa oportunidade. Quero dizer que é uma honra estar aqui participando desse programa, sabe? E poder ter assim a oportunidade também de falar algo que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Amém. E espero que esse podcast possa impactar a vida de cada um dos ouvintes. Amém. 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 Amém? E aí, Rutinha? Pode olhar para mim, esquece aquela câmera lá. O meu propósito hoje aqui é engrandecer o nome do Senhor, Amém. porque foi por graça. Amém. Amém. E eu espero que essa graça te alcance, você que está ouvindo hoje. Amém. 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 Porque só através dessa graça. Amém. Hermes e Ruth são membros da nossa igreja Maranata há muitos anos. Desde 79. 5/5 de 1979. Eita, sua. Opa. Vai pista, vai tempo, hein? Diáconos da igreja, desde 1985. São mais conhecidos de nossa igreja do que nota de R$2. São amados, queridos. Um casal que só você mesmo estando perto para perceber a bênção que é servir a Jesus junto com eles. Já estiveram envolvidos na liderança do projeto Família de nossa igreja lá durante muito tempo. São casados desde 1978, já vai 40 aí? 5, vai fazer. Vai fazer 45 anos de jornada, amém? Não para isso não, aí. que senão eu pego vocês, hein? Estou chegando nos meus 40 anos. Até que a morte separe. Já foram pastoreados por inúmeros pastores de nossa Já. igreja, começando pelo pastor Silvio, lá atrás, pastor Sérgio Fraga, Sim. não é? Pastor Carlos Ribeiro, Também. gente de Deus. Pastor Richard, né? Não lembrava que o Richard tinha pastoreado a igreja de Campo Grande. Pastor Richard já pastoreou lá. Xavierzinho curado, pastor Xavier. Curado. Abençoado pastor Xavier, amém. Pastor Rômulo, né? Também abençoou a igreja lá, uma bênção, pastor Rômulo. Pastor Geraldo, Passou né? por lá. Passou por lá sim. também e com certeza abençoou a igreja, amém. E agora, né? Pastor Um ali, né? menorzinho. Tá Chegou lá. a sua vez. né? Chegou minha vez, estou correndo atrás do prejuízo. Só Jesus para ter misericórdia. Uma multidão, hein? Uma multidão. Muita gente, uma fila de pastores abençoados que com certeza legal. abençoaram, foram usados por Deus para abençoar as muitas vidas ali. Amém. Como é Com legal certeza. ver A trajetória. a trajetória de tantos pastores que passaram pela Maranata de Campo Grande, né? Que cada um meio que botou um tijolinho ali, né? Sim, Espiritualmente é verdade. falando, né? Exatamente. E Exatamente. tal, então é Pastor muito indo, legal isso, né, cara? A Maranata proporciona essas coisas, né? Exatamente. Exatamente. Porque nós temos esse nosso princípio de rodízio pastoral. É. E aí a gente acaba
abençoando e sendo abençoado Sim. por Verdade. diversos irmãos de várias igrejas e vai por aí. Vários pastores É bom. contribuindo para esse crescimento. Para o Verdade. crescimento Que da, legal. da nossa igreja. Muito Louvado legal seja o isso. nome de Jesus por Glória a isso. Deus, glória a Deus. Mas Hermes, Ruth, vocês são bênçãos de Deus, eu já falei isso lá na nossa igreja, são muito conhecidos e são amados. Mas vamos lá para trás. Sim. Como é que essa história de amor entre vocês dois, como é que isso aconteceu? Como é que vocês se conheceram? Aonde a igreja entra nesse processo de conhecimento de vocês? Quem que vai começar primeiro? Você, Rutinha ou Hermes? Vamos lá. Nós nos conhecemos num colégio. Ó, que legal. Né? Qual a idade que vocês tinham? Eu tinha 15, ele 16. Caramba, novão. Novinhos. Novinhos. Adolescente. Que legal. E foi um período assim que Deus permitiu que eu estudasse. Que não era sempre. Ah, é? Por que você falou permitiu? Porque você tinha alguma coisa que impedia você? Impedia. Aos 15 anos eu surtei. Tive um surto psicótico. É mesmo? Sim. E esse surto psicótico levou 7 anos. Nossa. 7 anos. Dos Sim, 15 aos muita batalha. 22 anos. E nesse período eu estava lúcida. Uhum. E conheci o Hermes. Na escola. Na escola. Mas não foi um surto conhecê-lo? Foi bênção. Foi benção, mano. Foi benção, Foi um foi. susto pra mim. Eu fiquei impactado, falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Que situação é Mas essa? conta isso aí, como é que é? Mas... Vocês se conheceram na escola, ela Sim. estava nesse processo de... Estava surtada, acompanhamento, vamos dizer, acompanhamento Mas médico. quando ele me Acompanhamento viu, médico. eu estava equilibradinha. Mas quando você diz surtada, o que O que gerou? caracterizava esse surto em você? É o que? Desequilíbrio de começou. raciocínio? Emocional? emocional. Posso ir mais lá para trás um pouquinho? Pode. Aham, lógico. Aos 8 anos, uma pessoa, amigo da família, tentou abusar de mim. Meu Entendi. Deus. E eu consegui sair da mão dele, e aquilo me impactou demais. E eu tinha um problema Ele tentou de pegar retimia. você, tentou segurar você conseguiu escapar. Ele chegou a mexer em alguma coisa de mim, mas não conseguiu. E eu Sim. consegui Você fugiu dele. fugir. E é uma sensação horrível, porque parece que tira toda a sua roupa. É uma coisa assim. Eu entendo quando A as pessoas dignidade vai falam. embora Eu totalmente. tinha 8 anos. Eu fui Que criada horror. na igreja. Que horror. E eu perguntei a Deus, Senhor, e aí? Por Tipo que assim, disso, né? por Era que gente disso? conhecida? Era. É. Eu estava num passeio Não passou. da igreja. É mesmo. Nossa. E essa pessoa era responsável pelos adolescentes da época. Meu Deus do céu. E eu Ou seja, perguntei uma para pessoa- Deus, que evangelho é esse? Uma pessoa que era Eu para ser com de 8 confiança. anos. Né? Só que você, há 8 anos, você já estava numa igreja. Eu nasci. Nasci dentro de um lar Fui evangélico. criada dentro da igreja. Meu pai e minha mãe muito ativos, Entendi. sempre levando a gente para onde iam, então sempre ativo. Mas naquela época o adulto ele tinha muita voz. Uhum. Então não adiantava você falar que foi, porque Se falasse o que adulto não foi, né? era mentira sua. É. Então não é que eu pregava mentira. Você guardou isso para você. Guardei e fui guardando. Ficou escondido isso quanto tempo? Ah, Anos e anos. anos e anos. Você, nem para seus pais você revelou? Não, eu cheguei a falar alguma coisa, mas eles Não deram importância? não deram importância na época. E eu tinha uma pessoa da família velho que me cercava. Foi assim um período muito terrível. Para mim foi muito terrível. Uma pessoa da família que te cercava, mas te cercava no sentido de quê? De te abusar? Não abusava, mas abusava verbalmente. Verbalmente. Causava um terror psicológico. Né? Isso. Meu de Deus. falando gracinhas e tal. E era situação de muito, ameaça, né? era muito assim colado com a família. Então eu já tive a outra experiência. Isso foi te danando, Foi, te foi. enfermando Foi te colocando psicologicamente. Moída, amassada dentro de você própria, né? Você Foi. ficava presa dentro de você mesma. Hoje assim, não dói mais. Sim. Eu não esqueço. Sim. Lógico. Não tem Não, como não esquecer. tem como esquecer. Algo marca muito. Mas assim, e foi indo. E a disritmia foi piorando, porque eu já tinha uma disritmia. Uhum. E quando foi com 15 anos, eu dei o surto.
Fui internada. Você vê como é que é. Você guardou isso de 8 até os 15 anos, são quase 8 anos, né? Não é isso? E às vezes nós achamos que não tocar no assunto, esconder, varrer a sujeira para baixo do tapete, esconder o esqueleto dentro do armário, tem pessoas que falam e pensam assim, não, o tempo cura tudo. Não cura, não. Não é assim, não. O tempo não cura nada. Cura nada. O tempo quem cura É Jesus. é o Senhor Jesus. É. E uma ação de Deus é em nós. Porque, você vê, você ficou doente, enferma, durante esse período todo, mas a coisa só eclodiu aos seus 15 anos. É importante até falar nisso agora, porque se tem alguém que está ouvindo a gente e que o seu filho disse que foi abusado, foi pressionado em algum canto para fazer algo que ele não queria, cara, dê ouvido para esse teu filho. Lógico. Pelo Não amor de importa Deus. quem seja o nome da pessoa que ele cite. Vai atrás para descobrir o que está acontecendo. É isso aí. Entendeu? Não pensa que é coisa de criança, que é doideira de criança. Não é, cara. Vai atrás. O filho pode até estar mentindo, mas vai até o final para descobrir se ele está mentindo. Exatamente. Pelo amor de Deus. Só de pensar nisso eu fico revoltado. Os danos psicológicos É muito São terríveis. duro. são terríveis sobre essa pessoa que sofre esse tipo de ataque. Dura muito tempo. Só Deus para fazer. E o interessante que, olha, eu me converti, o Senhor me curou. Sim. Mas sabe onde que eu tive a real entendimento que foi dali que começou? No encontro com Deus. No encontro com Deus. No Foi um encontro retiro. com Deus. No retiro. Deus me fez lembrar. Ele te Porque fez voltar lá. Me fez voltar, porque eu tinha feito uma pergunta a Deus. Eu sozinha falei assim, que evangelho é esse? Vocês questionavam. Eu questionei Deus. Porque essas pessoas eram Porque da aquele igreja. negócio, a gente foi ensinado a ler a palavra, Sim. ensinado a estar no culto, ensinado na escola bíblica dominical. Uma pessoa que era exemplo, né? Aí eu fiquei assim, peraí, eu estou caminhando na presença do Senhor, por quê? Ser atacado assim, né? Por uma pessoa que devia te ensinar, cuidar de você, né? Ser E exemplo. por que que Deus deixou? Esse era meu questionamento com Deus. Sim. Eu quero até aproveitar. Né? Nós não estamos Mas, livres graças a desse Deus, tipo de né? situação. Não estamos livres. Não. Com certeza. Até porque essas pessoas elas se camuflam muito bem. E elas, às vezes, passam para... Interpretam papéis. E passam para todos nós, os pais, as crianças, que somos maravilhosos, isso aí. convertidos, mas não são. Tem habilidade Uma de pessoa atuação. que né? age desse jeito não teve um encontro com Jesus. Não. Entendeu? Não é convertido ao Senhor, mas ele está lá dentro e a gente pensa que ele é. Tem o joio, então, né? é preciso que É o o pastor, lobo. É o lobo na preciso pele que o do pastor, que os professores de escola bíblica dominical, Fiquem os atentos. próprios pais, fiquem atentos. Isso aí. Por quê? Porque é o tipo de coisa que pode acontecer outra vez. O inimigo pode estar muito perto da gente. Entendeu? Então a gente precisa ter sistemas, processos que Ajude a criança. ajude a criança e não permita o que esse indivíduo adolescente. se crie, porque ele só vai se criar se ele achar que todo mundo confia nele e a gente confiar realmente, totalmente, entregar sem nenhum tipo de... A igreja é um ambiente de ressalva, acolhimento né? e segurança. Exatamente. Então a gente entra na igreja, a gente se sente seguro ali. Verdade. A gente sente segurança de botar o nosso filho numa aulinha com professores que às vezes a gente nem conhece. A gente tem segurança. Entendeu? Por quê? Porque a igreja é isso. Só que tem essas pessoas estão espalhadas. A por gente todos os precisa lugares. ter atenção. Pedir a Deus o tempo todo para nos dar o discernimento. Para a gente discernir comportamentos. Ver a desgraça perto da gente. Perceber isso. Eu me lembro que eu estava pastoreando uma igreja, não vou revelar nem tempo e nem momento algum, porque não é o nosso alvo, e alguém chegou no gabinete pastoral com esse tipo de suspeita. Nós temos uma suspeita de uma pessoa lá no departamento infantil. E eu falei assim, meu Deus, mas vocês têm certeza? Porque é o tipo de Tem que ter acusação muita certeza. que você requer certeza, porque você pode que pode inverter estourar a situação, vida né? de um inocente, Sim, acabar isso. com a reputação de uma pessoa em verdade. cima de uma suspeita Tem que ter sem... muita cautela. Então, você precisa ter muita cautela.
Não é verdade? É uma situação bem complicada. Tanto para um lado como para o outro. Muito difícil. Não é? Então, É. e aí nós começamos a orar nesse sentido e eu chamei as pessoas que já tinham percebido o processo e falei assim, vamos ficar de olho e vamos esperar que Deus vai nos mostrar. E Deus nos mostrou. E Deus nos mostrou. Em determinado momento, a gente percebeu que era inviável essa pessoa estar lá dentro do departamento. E nós a tiramos de lá e ele desapareceu da igreja. Entendeu? E quando ele percebeu que a gente estava de olho, entendeu? Que ele não ia se criar ali, ele foi embora. Nunca mais ouvi esse indivíduo. Graças Mas a é o Deus. tipo de coisa que a gente não sabe. Se Deus não trouxer à tona... Nesse caso, ele nem tinha feito nada ainda. Não Mas tinha- estava só uma suspeita. Não, uma suspeita, um comportamento, entendeu? Diferente. Porque é importante até esse ponto. Porque ele ainda não tinha feito nada. Porque se fez, tem que chamar a polícia. Ah, sim. Entendeu? Com certeza. Porque aí já deixou de ser um caso de departamento de igreja. É. É polícia. E acabou, e ponto. É. E se tá na família, se é o tio, você não tem que defender o tio. É. Porque isso é bandidagem. Isso é caso de polícia, cara. É horror. Então, Vamos lá, vamos tocar o barco. Não, porque Né, meu filho? uma são situação milhares de complicada. crianças que estão marcadas para sempre. Em silêncio. Elas não são ouvidas. É um assunto complicado esse. Eu converso com o Hermes sobre isso. Difícil. E tem pessoas que mandam para mim, crianças que estão sendo abusadas. A gente ora e tal. Mas aí vem cá, você conhece o Hermes nesse processo, Conheci ele nesse processo. mas você não tinha revelado para ele nada disso, né? Não, porque a gente tinha pouco tempo. De namoro. Um dia. Vocês tinham se conhecido, eles só tínhamos se conheceram conhecido. como jovens. Quando Conhecemos. você passou isso para ele, quando já perto de casar? Não, Depois, muito tempo. não, pastor. Foi assim, não. Ah, Quando ainda ele estava me conhecendo, eu dei uma crise. você teve uma crise. Aí meu pai chamou ele, Ah. conversou com ele. Seus pais já sabiam. Meus pais falaram assim, olha, você pode ir embora, porque pode desistir. Você já tinha quanto tempo de conhecimento, o Hermes, dela? Mais um ou ano? menos uns 15 dias. 15 dias? Com 15 dias? Caramba, Mas mais um 15 pouquinho. Com 15 né? dias ela 15 pipocou. dias. Foi 15 dias. Ué, gente, era... Aham. Entendeu? Eu me lembro porque na primeira semana, né? Na verdade, na primeira semana de aula eu não fui, mas na segunda semana eu já levei a balinha Juquinha, né? Um pacotinho. A balinha Juquinha. A balinha Juquinha Convencido com essa balinha Juquinha. Fazia sucesso. O Hermes Pô, balinha Juquinha é boa pra caramba. conquistou a lutinha com balinha Juquinha. Balinha Juquinha é boa pra caramba. Pô, que Tinha sido tempo nem bom pela esse, balinha hein, meu? Juquinha. Cara, Poxa. Você chegar com a balinha Juquinha Não, hoje eu perto da levava. moça, ela olha pra você, acabou. Não, balinha Juquinha é top, o Max sabe. Aí, balinha Juquinha é quando eu boa pra cheguei caramba. na segunda semana, aí as meninas, fiquei na porta lá e... Só distribuindo balinha. Aí, filhinha, toma aí uma balinha. Caramba. Uma balinha Era pra muito você, levado, gente. Outra balinha pra você. Quantas E balinhas quando você eu gastou? Ih, rapaz, foi um pacote. Tinha um bocado de bala. Qual a estratégia aí? O Marcel que tá ouvindo a gente lá dentro? Ô, Marcel. Marcel, abre o bolso, Paulinho, meu irmão. Paulinho. Compra a balinha Juquinha, pô. Paulinho também. Paulinho. Paulinho. Paulinho, o jovem. É uma Paulinho estratégia. jovem. Estratégia, né? Hoje não precisa ser balinha Juquinha, pode ser uma ceranta de amor. Opa, Nem tem, mas existe Ferreiro balinha Rocher. Juquinha. Balinha Juquinha acho que é mais difícil de achar, né? Mas... Existe. Existe. Bom, enfim, aí quando chegou na vez dela, aquele olhar, né? Aquela troca de olhar, aí eu senti algo diferente, né? Aí como eu sentava, ela foi, eu fui acompanhando, ela sentou lá, Aí, deu apaixonou na uma hora. piscadinha. Na sua sala? Na minha sala, Olha eu aí. falei, acho que o Acho negócio vai rolar, vai Acho que rolar. foi legal, foi Pensei, legal, né? Foi legal. Mas passou-se aquela semana, né? Na segunda semana, aí teve mais uns 2 gaviões interessados. Mas Que não é- tinha balinha Que, Juquinha. que era parceira, era o meu parceiro. Aí falou, poxa, aí, vou dar um toque naquele pessoal ali. Eu falei, cara, fica à vontade. Ela é maneiro. Eu falei, Você é confiante, né? Não, eu Confiante, falei, né? fica à vontade. Porque pra mim seria até uma credibilidade. O cara chegar lá, batia com aquela na porta, eu falei, eu sou o cara. Deixa comigo ele, mesmo, né? Deixa entendeu? ele. E foi o que aconteceu. Aí o amigo foi lá, ela falou, ó, eu não estou interessado em você, não. Eu quero falar com aquele
com o Hermes, eu quero conversar com Aquele ele. cabeludo ali. Aquele Mas era cabeludo ali. cabeludo mesmo. Era cabeludo mesmo, tinha um cabelinho legal. Eu sei que você tinha. Mas o tempo passou, aí o vento levou e tudo bem. Aí eu falei com ela, aí a gente conversou, aí foi nessa situação que a gente se conheceu e eu fui levar ela em casa, né? Aí o pai dela, depois da crise que ela teve, Ela teve conversou crise comigo. Você viu a crise? Nesse período. Você viu a crise? Foi. Caramba. Foi um negócio assim, foi algo assim para mim que eu não esperava, nunca tinha lidado com aquela situação. Sim. Então foi muito impactante, mas eu falei, e agora? Né? E aí, Mas não te gerou vontade de ir embora e sair dali? Não, pelo contrário, eu falei, poxa, eu preciso ajudá-la. Legal. Entendeu? E a gente continuou. Mas você avaliou aonde que você estava entrando? Sim. Onde é que eu tô amarrando meu cabrito? Isso. E a mãe dela foi assim, bem assim, direta, falou assim, olha, a situação é essa. Depois você não venha reclamar, não, porque eu estou te passando tudo. Entendeu? E falou sobre o custo, né? E tudo mais. Eu falei, não tem problema não, dinheiro a gente arruma. Então, naquela... Pô, mas com 15 anos você só queria namorar, não era casar, não, pô. Não, 16 anos eu trabalhava. Aí já era quase perto de casar, querendo ficar Não, noivo, foi que ela... antes. Um pouco antes, né? Que ela falou assim, olha só, olha o que você está fazendo. Porque namoro, né? Você se casou novinha? 22, 22. Então ficou 22. um período de namoro. 8 anos. 8 anos. Muito bem. E aí, você sabendo do pacote, Do pacote, Do pacote com certeza, completo. completo. resolveu casar assim mesmo. Eu não desisti, não. A gente foi juntando dinheiro. É o amor, compramos é o as amor. coisas, É o amor. E foi uma loucura, né? Nesse inteirinho. E aí o médico teve que entrar para também assistir melhor. Né? Até durante a época eu falei, pô, cara, eu vou casar, doutor. Ele falou assim, ó, meu filho, ela tem pouco tempo de vida. É mesmo. Mas se você quiser arriscar, Caramba, um né? diagnóstico Então desse. você arrisca. Mas baseado em que? Não, Ele disse que ela tinha um porque ele diagnóstico. acompanhou ela durante esse período todo, entendeu? Ele era um médico assim, da família. Neurocirurgião. Neurocirurgião. Esses surtos que você tinha, você perdia o sentido? Perdi, assim, foi muito drogada que eu vivia. Eram surtos Base de parecidos remédio, né? com Eu aquele... dava ataque epilético. Epilético. Epilepsia. Epilepsia. Então, É. assim, minha mãe, ela conta que num dia ela contou 26 É que 26. esses ataques causam danos neurológicos. danos. E aí pode ir piorando até. E caía. Eu tenho uma marca aqui de ter caído na ponta da escada, Bate a cabeça. cabeça em bujão de gás, tudo Onde você estava? caía. Caía. Do nada. Do nada, caía. Começava uma angústia muito grande. Era uma angústia. Eu creio que eu entrei numa depressão muito profunda. Quando ele falou que ia casar, porque era assim, eu saía era hospício mesmo. Hospital Doutor Eiras, psiquiátrico, era. Hospital psiquiátrico. Era. Ele me levava para comprar os móveis. Você medicada, né? Medicada, mais serena, ele me levava, a gente comprava, de repente voltava, e era assim. Mas o interessante assim é que ele não desistiu de mim. Jamais. E nessa época, eu acho que eu estava pesando uns 38 quilos. Caramba, pouquinho. Estava muito magrinha mesmo. Você tinha consciência do que estava acontecendo com você, Tinha. desse menino que chegou, queria casar com você, mesmo assim, com essas situações todas. Isso gerou em você, com certeza, um sentimento de carinho, né? Porque geralmente as Amor, pessoas se gratidão sentem também. meio que jogado fora, né? Caramba, Sim. como é que eu vou me casar? Como é que eu vou construir Como é que uma vai vida ser, né? com esse tipo de situação que eu vivo? São questões, né, que aparecem Os sonhos ficam todos em... Tipo, acho que eu não vou realizar nada. Né? E de repente... E assim, é uma coisa difícil, porque a família, primas te abandonam. Você só tem sua mãe e seu pai. Ninguém quer ficar perto, né? Ninguém quer ficar perto. Mas o Hermes estava lá. Estava lá. Glória a Deus. Hermes Você não estava sentiu lá, nenhum meu tipo Boaz. de temor, Hermes? Teve uma hora que você parou para pensar, colocou o peso na balança e falou, eu continuo ou paro? Chegou a ter esse tipo de... Olha, devido assim, à orientação das pessoas que conheciam a gente, né? Como os tios dela, o pastor lá da igreja, dos pais dela, falou, olha, seria melhor você desistir, cara, ainda é tempo.
Quer dizer, eles me incentivavam a desistir. Você já era evangélico também? Não. Não. Só ela. Não, só ela. Mas eu falei assim, olha, e se Deus curar? Você tinha... Gostou? O cara que não era da igreja virou Não era da pastor igreja. e falou: e se Deus curar ela, pastor? Ele ainda falava, né? Sério? Aí ele falou, olha, pela medicina, eu falei, pô, cara, mas eu não entendo. Não, É um socão, e a igreja? né? E aí eu falei, olha, eu Meu vou, pai e minha mãe criam. eu Cria. vou continuar, eu vou continuar assim, até que se não der certo, não vai dar certo. Mas desistir eu não vou. Caramba, E vocês casaram? Esse é o cara, mano. Casaram no dia Casa- 5 Caraca, mano. Não, Não, dia 16 de 16 dezembro de de dezembro. 78. Mas 78. eu fui criada na igreja tradicional. Certo. E em outubro de 76 entrou um povo pentecostal na nossa casa. Ah. Era uma senhora que morava no mesmo condomínio e perguntou à minha mãe se podia entrar. Se podia orar pela Fazer gente. uma oração. É, Coisa ela, de gente claro, mesmo. pode entrar. De pentecostal É. mesmo. Gente de Deus e pentecostal. eles Quero fazer eram- uma oração, Vamos só lá, isso. Pode ser, eu só quero isso. E eles eram abertos, não é que não é, eram abertos. Sim, sim. E naquele dia eu não tinha intimidade com o povo pentecostal. Que são os crentes meio doidos. Não sabia. Porque né, Doido por Jesus. Por Jesus, eles são tudo. e aquele negócio, quando o pastor orou, falou algo, eu não me lembro do que ele falou, mas Deus usou a irmã em profecia para mim. É Que mesmo. legal. E falou assim, minha serva, daqui a um tempo eu vou te curar. Eu sabia que era Deus falando comigo. Caramba, que legal. Eu tinha certeza que era Deus falando comigo. Que Amém. legal. Que E eu legal. não tinha essa intimidade com o povo pentecostal, eu não conhecia a profecia. Amém. Caramba, Amém. e você ouviu a voz de Deus ali naquele culto em casa, aquela oração, né? Aquela oração. Sim, é. É. Creu. E aquilo, sabe, levantou assim, Aqueceu, sabe aquele pão no deserto para É. te fazer caminhar? É. Aquela palavra me fez caminhar. Te Amém. deu um empurrãozão. Deu um empurrão. E ele ficou na alegria, marcou o casamento para aquele ano. Pode Que dar uma legal. palavra dessa, pô, né? Pô, Entendeu? Já estava animado Eu já agora. estava animado, eu falei, agora eu vou Nada aproveitar me essa segura. oportunidade. nem era crente, É. mas já estava crendo na cura e aí Amém, recebeu isso aí, a com profecia, certeza, foi. acabou, fechou. É, porque também, assim, a gente conheceu, eu tinha alguns amigos, né, que eram cristãos também, porque naquela época o cristão era raiz, né? É. Sim. Ele te agoniava Crente de dia, raiz. de tarde, de noite, né? Então ele falava mesmo. E eu fui analisando os fatos, né, tal. O nome dele é até Márcio, ele era da Nova Vida. Ele falou assim, pô, mano, faz isso, cara. Você crê? Se você crê, você vai ver que Deus vai Jesus fazer. vai fazer algo na tua vida e na vida dela. Aí, caramba, cara. Eu falei, tá bom, cara. E aí vocês se casaram. Não, aí, olha só o processo. É, foi depois do casamento, é isso aí. Aí ele foi, aí ele falou, eu falei, tá bom, cara. Márcio, então, você está pedindo, então ora por mim. Não deixa de orar, não. Toda vez que você me vê, você dá um sinal que você está orando por mim. Amém. Esse foi o pacto que eu fiz com ele. Pô, né? legal. E a gente foi até aqui, né? Casamos, né? O meu médico já era aquele... Ele me chamava de minha menina porque eu era muito franzina, bem franzina mesmo. Ele me preparou, na realidade, para o casamento. E foi um casamento muito interessante. Casei na igreja evangélica. A igreja tinha Foi umas... muito interessante. Foi maneiro, foi maneiro. Tinha umas três... Tinha duas galerias, além da nave, né? Aham. Tudo cheio. Cheio de gente. Entupido, gente. Cheio, entupido de gente. Sabe como é que é? Crente gosta, né? É. Um negocinho. É. Tico para comer e tal. Mas eu acho que aí nem foi. Eu acho que foi curiosidade mesmo. Pra ver. Para ver, porque se tivesse loja de 199 naquela época, Sei. porque foi tipo assim, os presentes da gente foi tipo 199. Sei. Plástico, Ninguém um acreditava. negócio, ninguém acreditou. Ninguém levou fé, Ninguém né? levou. Ninguém levou fé. Ninguém levou, ninguém Vou dar um acreditou. presente cara aqui, não vai dar certo. Não vai. Daqui a pouco. Caramba. Acabou. Não vai. Você desfez o casamento, coisa do tipo. E casamos, né? Mais 15 dias eu fui internada de novo. Surtou de novo. Surtei de novo, mas foi a última deixa eu abrir vez. um parêntese aqui. Sim. É uma pergunta mais íntima.
Tá Fica à bom. vontade. Geralmente pessoas que sofrem desse tipo de tentativa de abuso como foi o seu caso, essas pessoas, elas, de alguma forma, elas reagem, não que elas queiram, parece que é meio até automático, à intimidade. Não é verdade? Como é que você administrou seu momento de intimidade com o seu marido, que é o seu esposo? Porque eu sei de casos, por exemplo, de relacionamentos que Foi difícil, né? foi muito difícil, justamente porque a pessoa trazia consigo trazia aquela marcas, trauma, né? aquela marca. traumas E e quando tudo vai mais. para um momento de intimidade, aquilo vem tudo na mente. Sim. O Hermes, ele sempre foi e é muito delicado comigo. Um homem carinhoso. Ele é. E nesse dia ele esperou o meu tempo. Amém. Que legal. Não o tempo dele, o meu tempo. É. Que benção. E vocês estão há 45 anos juntos. Bota Bom, mais viu, 8 galera? aí, vê quanto dá. Escutou, galera? Botando mais É no os tempo 8, né? da moça. Né? Não é no seu tempo, não é na sua loucura, no seu desequilíbrio. É verdade. Deus estava dirigindo tudo É. e talvez vocês não estivessem percebendo, né? O Hermes foi alguém... Foi. Enviado por Deus. Que Eu Deus falo que ele é preparou. meu Boaz. É o meu quê? Boaz. Ah, Eu tenho um Boaz particular. tem um Boaz. Toda Ruth tem que ter um Boaz. Boa. Boaz era o cara. Tipo de Cristo. Tipo de Jesus. E aí, Hermes, casou-se. Ela teve, com 15 dias de casamento, ela teve já uma crise. Aí, Agora, mesmo com medicina, porque você estava sendo medicada, mesmo com medicina você tinha esses... Meu pai tinha um Sim. poder aquisitivo bem bom. Muito bom. Então, você tinha acesso a bons remédios? bons Tinha. remédios, bons médicos. Bons Não, mas se médicos. você toma o remédio, Tudo. segundo os médicos, ele traz um equilíbrio. Você começa a ter menos, é o que dizem, né? Tudo assim que meu pai pôde financeiramente gastar comigo, ele gastou. Entendi. Tudo. Vários tipos de tratamentos. Tratamentos assim até horrorosos que eu passei. Só não tomei choque, que Deus não permitiu. Mas 15 dias amarrado em cama, tudo isso eu passei. Agora, é aquilo que eu falei, vinha uma angústia. Eu acho que eu tive uma depressão muito profunda, que na época não se falava isso também, né? Talvez Porque o nome fosse só tristeza. Quando tudo aquilo me aconteceu e eu fui crescendo, eu comecei a me isolar. Eu ficava dentro do meu quarto. Então, naquela época, assim, eu tinha tudo dentro do meu quarto. Eu tinha TV, eu tinha som, eu tinha tudo. Então, eu comecei a me isolar dentro do meu quarto. Seu mundo era só aquilo ali. E eu nunca tive, assim, experiência com o mundo espiritual. Mais uma vez eu via uns vultos negros entrando no meu quarto. Mas eu achava que aquilo era da minha cabeça e... Porque geralmente quando a pessoa tem um problema neurológico, e o Satanás ajuda também. Se aproveita. Se disso. aproveita muito ainda, né? Para trazer mais confusão. Isso aí. E aqui- Mas casamos, ele me tirou do lugar. Depois, o que eu queria que ela esqueceu, assim, um detalhe, abre um parênteses, que quando ela estava isolada no quarto, eu presenciei isso várias vezes, ela ouvia umas músicas estranhas, né? Nem não comenta os músicos, não. Era rock pesado. Ah, você gostava disso? Gostava de rock. Eu sou roqueira, pastor. Eu gosto do rock evangélico. Por isso, quando você vai lá, Eu gosto tu tá quando você... fazendo uma. Eu gosto. Eu gosto. Você tá no topo. O Max também tá no time do rock. Eu gosto do ritmo, eu gosto. Desde que seja um bom, né? Que leve a Cristo. Não escuto... a Ruth, tá? Eu Mas não você escuto ouvia o mundo esses rock nada. pesanos, heavy metal e tudo mais daquela época? Anos 70. Esse é anos 70? Anos 70. Ah, que Led Bravo. Zeppelin. Isso. Jimmy Joplin, Janis Joplin. Black Sabbath. Black Sabbath. Vai por aí. Sim, sim. Por aí. Só gente boa. Ozzy Osbourne. Black Sabbath se converteu. Santana se converteu. É.
Santana se converteu, Aí, né? baita guitarrista. Vamos pra Mas e aí, o que, que tem essa música a Eu ver gosto do com... Raimundo, daquele que era do Raimundo, Do Rodolfo. Rodolfo. Eu gosto. Ó, viu? Rodolfo é... Eu ouço o louvor do Rodolfo é Rodolfo. Mas e aí? Tem conteúdo. O que, que essas músicas tinham a ver com os processos malignos que você estava vendo dentro do seu quarto? Eu comecei a me isolar, comecei só a ficar ali com aquilo, com aquilo. Você é casada. Não. Isso antes. Isso aí né? foi antes. Isso foi antes. Casei, ele me tirou. De janeiro Ah, a maio foi a pior época de todos os 7 anos. é mesmo? De Por quê? todos Foram- os 7 O anos. que que Fiquei muito aconteceu? mal. Muitas crises? Muitas crises. Eu era agressivíssima. Não falei que aproveitava? Agressiva. Eu tentei suicídio. Tentou suicídio. Numa das clínicas, Satanás falava assim para mim: você é vergonha do teu pai e tua mãe. É mesmo? Era. Que covarde, né? Você é vergonha deles. Eu era adolescente ainda. Se você se matar, eles vão chorar pouco. Depois vai esquecer. Caramba. Sabe aquele negócio? Eu consegui, eu não sei como até hoje, subir no telhado da clínica. Ninguém viu. Que clínica é essa? Era aqui no Rio? No Rio. Amendoeiras, em Jacarepaguá. E de lá, eu não me joguei. Eu ficava assim, não, mas se eu morrer, eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Você já tinha essa noção. Tinha essa noção. E ficava assim, você é vergonha, você só traz tristeza para o seu pai e sua mãe. Você é vergonha. Minha mãe é uma mulher assim de palavra, rodou o Brasil, fora do Brasil, ministrando. Ela não parou por causa da minha doença, nem papai nem mamãe. Sabe? Glorifico a Deus por isso. Mas eu falo para ele, eu estava na beira assim, do precipício e no meu calcanhar, eu lembro disso até hoje, eu fui empurrada. Não tinha ninguém atrás de mim, mas me empurrou pelo meu calcanhar. E eu caí. Só que eu bati num telhado assim, foi o que amorteceu. Uhum. Mas assim, o corpo latejava todo, né? Mas se você caísse lá de cima, ia ser fatal. Você caiu para cima do telhado, então. Foi algo, Deus não permitiu, pastor. Entendi. Caiu, depois caiu. E eu não me lancei. Eu tenho consciência disso. Eu fui empurrada. Uhum. E aí, você, vivendo esses dramas todos, até suicídio, esses primeiros 7 meses de casamento, você falou que foram muitas crises. De janeiro a maio, eu fiquei pior. Então, eu tinha que usar muita medicação. Eu vivia dopada, drogada. Muita droga. Não tinha vida. Uhum. Não tinha vida mesmo. E nesse período você tinha contato com a igreja? Você continuava indo à igreja? Ou Não. se isolou? Alguns meses depois vocês se converteram. Sim, sim. Mas teve né? Nesse período, Até a conversão. até a conversão, eu tinha uns amigos de colégio, né? E quem ficou perto de mim não foi os evangélicos, Uhum. Sei. né? E ele, conversando com um desses amigos, esse amigo fez uma proposta a ele. Aí conta tu. Então, nessa época, nesse período que ela estava ruim demais, eu assinei a baixa dela lá da clínica, levei para casa, em toda aquela situação que ela se encontrava, e os amigos apareceram, né? Apareceram os amigos que a gente tinha assim, contato, não de igreja, mas amigo comum. E da igreja... Eu tinha uma prima. Pô, sim. Então, da igreja católica. Uhum. E ele me convidou para mim lá, e eu fui lá conversar com o padre e tudo sacerdote. mais, sacerdote. E ele falou assim, olha, cara, esquece esse negócio que estão te falando, cara. Esse negócio de crente é papo furado. Não adianta, não. Jesus morreu, ponto, e acabou, cara. Eu falei, cara, mas Jesus vive. Meu amigo falou que Jesus está vivo. Aí você vai dar atenção para o seu amigo
ou para eu que estou te orientando? É interessante que eu conheço sacerdotes de outra religião que podem ter discordâncias doutrinárias nossas, Sim, mas creem Que creem, na creem. pessoa de creem. Jesus Cristo e na ressurreição. Na ressurreição. É a base de tudo. Se não É. acredita, não É. vai sair desse Agora, uma pessoa que está dentro de um processo religioso e diz uma coisa dessa, então o que ele está fazendo ali? Exato. Pois é. Ele falou que o do crente incomodava, o dele não. Aí no finalzinho ele falou assim, esses crentes incomodam muito. Eu falei, mas qual é a situação disso tudo? Hein? Cara, o Jesus do crente incomoda muito. Fica com a gente que tu não vai ter problema. Eu falei, beleza, não era isso que eu queria ouvir. Eu queria que ele me desse uma palavra de incentivo, olha, vai acontecer isso, vamos rezar e vai dar tudo certo. Sim. Mas não foi isso. Né? Eu conheci ele porque eu jogava bola e tal, aí jogava no time lá da igreja, enfim. Aí eu Fala fui da até o igreja, sacerdote para pedir uma orientação. E fiquei decepcionado. Pô, se o arcebispo da Arquidiocese ficar sabendo desse sacerdote, ele vai ser disciplinado. Não sei se ele ainda está vivo, não sei. E aí eu fui para casa, aí conversando com um, com o outro, aí o nosso amigo lá, comum, né, que frequentava lá a nossa casa, o nosso ambiente, falou assim, cara, tu sabe que a minha mãe tem um centro espírita. E lá acontece milagre, cara. Por que você não leva a Rutinha lá? Ela vai sair de lá curada. Nessa outra religião espírita. Espírita. Aí te levou lá. Aí eu fui, participei lá de uma daquelas sessões. Aí ele deu uma receita para mim comprar algumas coisinhas para levar na segunda. E aí eu já fiquei preocupado porque os pais delas eram crentes. Eu morava nos fundos, construí uma casa nos fundos da casa dos pais dela. Aí tinha aquele lance que tinha que ter vela, acender vela, terra da porta, de 7 dias, aquele negócio todo. E eu tinha que esconder da mãe. Ia chamar atenção. Aí eu fiquei preocupado e eu tinha que dar uma solução naquela situação. E na próxima vez que eu fui, era uma festa. Eu acho que era quarta-feira, se eu não me engano. E eu fui lá decidido a sair dali com uma resposta. Eu piorei 2 vezes mais. Aí ela ficou péssima. Quando eu falei isso, eu falei, eu vou lá e vou resolver esse problema hoje. Aí quando eu cheguei lá, quando estava em festa lá, né? O local? O local. Aí eu entrei, aí tinha uma pessoa recepcionando, eu falei, quero falar com ele lá. Aí, não, mas você não pode falar. Mas eu preciso falar com ele. E tem que ser agora. Aí eu fui andando, o cara falando que não podia, e eu andando. Não podia, mas eu estou esticando até chegar lá. Quando chegou lá, eu fiz a pergunta a ele. Olha só, eu vim aqui hoje para saber se Deus está aqui nesse lugar. Você falou que a minha mulher ia ficar curada. E até agora eu não vi resultado. Ou você me dá a solução agora, ou a gente para por aqui. Mas foi nesse tom mesmo. Você fez uma pergunta aí. Aí eu perguntei para ele, vem cá, Deus está aqui neste lugar, mano? Ele falou assim, olha, o Deus que você procura não está aqui neste lugar. Neste lugar aqui é o reino de Lúcifer. Aí eu falei, então onde eu encontro Deus? Ele falou, você sai daqui agora, procura uma igreja evangélica que você vai encontrar o verdadeiro Deus. Eu falei, era muito isso. obrigado. Obrigado, passar bem. Cheguei em casa desesperado, né? Chamou a mãe dela. Eu falei, vem cá, dona Miriam, olha isso. E eu fui assim, eu sei que a senhora não sabia, mas eu estou abrindo meu coração. Contou tudo para ela. Contei tudo para ela. Ela falou assim, olha, você crê? Eu falei, eu creio, né? Eu tô no processo. Então, ela me pegou pelo braço, me levou da sala, atravessou uma área, atravessou a cozinha e me botou na área externa e fechou a porta. Agora você fala com Deus. Uau. Uau.
Foi coisa assim tremenda, cara. Fala que Eu vai te não ouvir. sabia como falar com Deus, mas eu olhei Pra cima. para cima, para o alto, e a minha casa era em cima, eu não via a minha casa, eu via algo maravilhoso, sabe? Eu falei, Deus, se tu existe e o Senhor curar minha esposa, eu vou te servir pro resto da minha vida. Aí eu senti assim algo sobrenatural que é até difícil de explicar, sabe? Tremia dos pés à cabeça até chegar lá para falar com ela. Aí ela falou assim, ó, eu quero ir na igreja hoje, tem que ser hoje. Não pode passar. E não tinha culto na igreja dela. E não naquele tinha dia. culto, porque era quarta-feira. É o dia. Era quarta-feira, era BI. Era quarta-feira. Aí, aonde que é a BI? Aonde que é a Maranata? Então a gente pegou aquele página amarela, E aí né? que entra. Página amarela. Eis que surge a Maranata nessa Aqui entra a história. Maranata. nessa Entra história. a Maranata nessa história. Aí, quando eu encontrei o endereço, chamei a prima dela. Ela estava muito, muito, muito... Morava onde, ruim. mano? Nessa época? Nós morávamos em Del Castilho. É o Castilho. É. E aí... Jardim é boa, né? Até o centro da cidade. Tava ali, eu falei, chamei, aí ela veio com Mas fusquinha. como é que vocês sabiam da ABI? Minha Não, mãe A sua mãe? A Minha mãe mãe. dela, mas ela já ouvia, já estava ouvindo falar da da BI. mas E não tinha uma sabia reunião, onde Uma que tal de uma era. reunião. Mas não sabia, foi Mas na não página sabia. amarela. Aí na Reunião página evangélica. amarela que a gente foi... Mas na página amarela tinha endereço da ABI. Mas falava da Maranata, Bem, não. então. Mas ela sabia bem, alguma Maranata- coisa que a gente até... Agora ela A faleceu, Maranata fazia agora não sei. propaganda na página Não. amarela? Não, mas Não. tinha o endereço da ABI. Ela sabia Também, que ela a sabia ABI que é não a era Associação ABI. Brasileira de Brasileira de Imprensa. Isso. Então, Que a Maranata se reunia lá. correu no Rio de Janeiro. Todo mundo Correu no sabia boca a boca. que tinha uma Isso aí. igreja chamada Maranata E- Fazia uma reunião maneira lá na ABI. na quarta-feira. E era a maneira mesmo. E era maneiro. E aí nós fomos para lá, ela na pior crise, porque chegou ao ponto de eu ter que botar cadeado nas janelas. Caramba. Senão, e guardar tudo que era faca, né? Que ela era doida para uma faca. Eu tinha que dormir, né? Muito ligado. Um olho aberto e outro fechado. É, um olho aberto, outro fechado, senão ela, a qualquer momento, de vez em quando, ela partia para cima de mim, para aqui, né? Sim, na crise. Na crise. Aí, então, nós fomos para lá, colocamos ela dentro do carro, e a gente foi segurando, eu e o Namorado na namorado da época. prima, fortão, um cara forte, segurou, mas era difícil segurar, mas a gente segurou assim mesmo, na marra. Aí levamos para Porque Belém. ela não queria ir? Não queria, mas ela batia na gente, pastor. Mas Então já tinha não... que ser muito... Pastor, É já na crise. estava, Tava já em crise, estava Tava em crise. mas não era só crise. Tinha uma ação maligna Tinha na ação coisa. maneira, né? já estava. nessa já. situação. Sim, e sim. aí nós fomos, quando chegamos lá, estacionamos, né? De qualquer jeito lá, que não tinha muito estacionar longe para levar, tinha que ser ali. ali. Aí entramos, né? Subiram pro sétimo Subia, andar. seguramos Sétimo, não, ela. 9, né? Até então ela não queria ir. Mas quando chegou na porta do elevador, Ah. aí ela Acalmou. acalmou, ficou em pé. Pô, legal. Me larga, me deixa. Vambora, vamos junto. Vambora. Aí a gente só cercou, né? Então vamos. Aí quando chegou lá, Deu lucidez naquela hora. Caramba, que legal. E aí eles tocaram pro nono andar, é nono, né? Nono Nono andar. andar. Nono andar. E quando eu cheguei no nono andar, quando abriu, era... O senhor conheceu. Lembro, o saguão, Lembra? Essa- enorme, é, Até isso eu aí. conheci. uma escadinha, subia Gente, pro auditório. eu senti uma brisa bater Na sua pele, né? No seu rosto. em tudo. Que eu não entendia. Que brisa era aquela? Uma brisa que te trouxe alívio. Paz. Um vento leve. Eu não lembro o que foi cantado. Uhum. Se não me engano, era o pastor Daniel Bonfim que estava, nosso paizão na fé. Eu não lembro do que ele pregou, se manifestou. Né? Houve uma manifestação maligna. Houve. O pessoal A questão da não época... era só doença, era Não. tinha também uma ação do diabo. Por quê, pastor? Quando a gente abre brecha para mágoa, É, pra tristeza. para tristeza... É um convite pro coisa ruim Convite. chegar, né? E eu tenho uma foto que eu devo estar com uns 14 anos e eu vejo aquela foto numa formatura e eu num rosto triste. Eu não era uma criança alegre. Antes eu era.
Eu não era. Então eu abri brecha. Sim. É real. Entendeu? Abri. E eles falam, né, que saiu do chão, né? Quando nós entramos, Sim. e aí a gente ficou em pé lá atrás, né? Porque a gente já chegou um pouco atrasado. Estava cheinho, Estava Tava. cheio, bastante cheio. sempre cheio. E a gente pedia para dar licença. Aí, o que é? Não, eu falei, tá passando mal, deixa ela entrar e tal. E a gente ficou ali, né? Eu, ela. Sim, sim. E aí, cantando seus louvores lá. E, de repente, ela começou a se torcer lá, né? E aí, cara, saía do chão, mano. Parece que ia levitava, assim, ó. Aí a irmã Brasilite, Nossa, a mamãe Albertina. Só gente de Aí, Deus. Só a gente presa. Juntou Aí chega- Ô, pastor. a Pastor tropa de Eugênio, elite Eugênio, pastor Eugênio Eugênio. veio, e pastor Edson também, né? Pastor Edson. Então, juntou aquela turma assim, né? Abafou o negócio a ali. tropa de elite da E aí, da VI. todo mundo segurando ela, e a Brasil expulsando o demônio. Aí, em dado momento, todo mundo segurando, mas ela se soltou e pum, deu um soco no olho da Brasil. É mesmo, rapaz. O pessoal que é da antiga deve lembrar disso. Foi assim, todo mundo ficou, e aí que o pessoal intensificou, né? Coração, né? A oração, aí ela, tá bom. Aí começou a cantar um hino. Então, quando eu voltei a mim, eu já primeiro, voltei curada. Eu tomava muitos remédios, nunca mais eu tomei. Eu podia ter tido um choque anafilático, não tive. O meu médico falou que foi Papai do Céu que te curou. Você não precisou de desmame? Não, Nada. Porque geralmente precisa. Sim. não precisei. E eu tinha, há um tempo atrás, eu tinha feito um tratamento que me dava uma injeção para dormir e várias para acordar. Então, eu passei por processos penosos, bem penosos mesmo. E eu não precisei de nada. Eu Quando fui você curada. voltou a si, o Eu diabo tinha ido sabia que eu, embora. O inimigo sabia tinha que eu ido embora estava e a curada. doença junto. E eu não tinha intimidade com o meio pentecostal. Sim. E na hora que eu fiquei lúcida, eu estava cantando "Oh, Glória, Aleluia, Maranata, vem Jesus". Você já E sabia, eu né? cantei todo. Cantou Mas todo. não. Eu não me lembro de saber aquele louvor, mas eu cantei todo. E eu fui para frente. Ninguém precisou me pedir Glória nem a nada. Deus. Eu fui lá para frente. Glória a Deus. E eu tenho um negócio no meu coração. Quando eu cheguei naquele elevador, Deus me colocou de pé. Porque Deus fala na palavra, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Amém. E naquele dia ele falou comigo. Sabe? Ele assim, ele é o eu sou da minha vida. Naquela noite que eu fui curada, eu tive uma visita tão grande, maligna dentro da minha casa, que o meu corpo ficou todo navalhado por fora. E nós oramos. Mas aquele pessoal, tropa de elite, né? A tropa de elite. Eles já Foi tinham lá em casa. Já foi- tinham marcado, já. Vai lá. Não, você 24 precisa horas. de um processo de acompanhamento. Mas eu estava já. lúcida e orava, eu repreendia. Você começou a lutar Você contra lutou Eu agora. contra isso aí. lutei. Até então você estava passiva. Mas Não, agora, Você eu entrou tava- na batalha, né? com as armas de Deus. Entrei. Mas foi inteiro. Olha, eu fiquei inchada. Caramba. Foi algo assim, terrível mesmo. E assim, eu fico assim, nunca fiz mal a ninguém. Nunca. Mas a mágoa. No A coração. tristeza, o rancor. Muitas vezes as pessoas estão dentro do evangelho há tantos anos e rancor, Coração cheio de mágoa. mágoa. Existem alguns sentimentos perdoa, que parece que convidam. É São verdade. sentimentos baixos, sentimentos carnais, que nós às vezes damos lugar. Pro inimigo. Falta de perdão. Falta Isso. de perdão É convite para o fundamental. inimigo vir para perto de você. Você não perdoar. Ódio, Ódio, mágoa, como é o seu caso. Entendeu? é. É que tá todos eles juntos, né? Revolta Um contra acaba ligando Deus. o outro. Sim. É um vórtex ali É. de horror. Então, são circunstâncias próprias. Como é que eu falo? Dentro do laboratório, às vezes, você promove as condições próprias para você fazer a experiência. Pois está aí
As no condições laboratório espiritual, as básicas. condições básicas para o inimigo Isso aí. entrar, atuar na sua vida. Mágoa, rancor, Entendeu? ódio, Então, tristeza. se você tem isso de alguém, seja ele quem for, Libera, né? corre para Perdoa. Deus, Libera se livra perdão. desses sentimentos, entendeu? Coloca perdão no seu coração e se livra desses sentimentos mesquinhos, malignos, porque são chaves que dão acesso ao inimigo à sua vida, né? E hoje, eu intercedo pelas crianças que foram abusadas, para que esse sentimento não fique alojado no coração deles. Esse período Dessas crianças. de libertação, ele demorou? Não, só foi aí. Foi aí. Só Foi acabou. aí. Foi naquele dia, Aquele depois dia que mesmo. não No acabou. outro O dia senhor- ele tentou, o senhor a curou. casa estava limpa, E tinha gente morando. e tinha o Espírito Jesus Santo de já tava lá. Deus. Não trouxe, não Ele conseguiu abriu, trazer. botou a cara na janela aí, não, caramba. não dá mais. Sabe? Já não dava era. pra entrar aqui. Perdeu. Mas você sabe que existem processos malignos. Que dura eu mais. tenho algumas lembranças na minha mente de ao longo desses mais de 40 anos de pastorado, de pessoas que chegaram na igreja assim com uma situação semelhante à sua e que nós orávamos, essas pessoas ficavam aparentemente libertas, mas aí quando elas chegavam em casa, elas de alguma forma davam lugar outra vez ao inimigo. Entrava Aí de novo. voltava para a igreja, a gente orava, ficava liberta, voltava para casa. Montanha-russa. Até que Deus falou no nosso Então. coração, essa pessoa precisa de um acompanhamento. Você não pode simplesmente orar ela aqui. Você tem que ter gente Sim. que lê a Bíblia com ela, que ore com ela. Nós fizemos uma escala, me lembro, uma escala na igreja de irmãos que tinham condição de fazer isso. E nós, durante 15 dias, todo dia, no horário que foi marcado, aquela pessoa marcou, a gente ia lá. Alguém tava lá. Alguém estava lá, orando com ela e lendo a Bíblia com ela. E mostrando a ela, porque a pessoa percebe quando a ação maligna está chegando. Uma das perguntas que eu fiz. Você percebe quando esse inimigo está querendo, esse demônio está querendo se manifestar? Percebo quando ele começa a rondar a minha casa. Eu falei assim, pois é a partir daí que você vai começar a resistir. lutar, né? A lutar. Você não vai deixar. Você vai começar a dizer, eu sou de Jesus, meu coração agora é do Senhor, você não tem nada mais aqui. Pode ir embora em nome de Jesus. Foi o que aconteceu com você. É. Você começou a receber armas de Deus para resistir Pra o combater. inimigo. Bater. E assim, foi uma alegria tão grande que Deus colocou no meu coração naquele dia. Sabe, eu senti cheia. Sabe, não tinha mais espaço para mais nada. É que nem aquele corinho, né? Essa alegria não vai mais sair. De dentro Dentro dela. do meu coração. Então, assim, foi assim uma coisa tremenda, né? Que lindo. E ele continua, né? Alegrando meu E a coração. partir daí você ficou curada, não tomou mais Curada. medicamento. Fui ao meu médico na época. Então, peraí, havia uma enfermidade. Sim. Havia. Mas essa enfermidade era promovida? Eu Por uma tinha ação maligna. eu tinha um isso. problema de disritmia. Tinha. É, não, tinha uma Desde enfermidade pequena. real. Uma enfermidade real. Certo. Uma enfermidade real. Intensificou depois Do trauma. do trauma. E o E inimigo- piorou mais ainda. Com Foi a presença piorando. dos Fica sentimentos. 7 Progressivo, anos. Né? Aí foi vindo os sentimentos, a tristeza, a depressão, a raiva, não o perdoar, abandono. o abandono, tudo isso. Abriu a brecha pro Tipo inimigo. assim, olha, você... Essa minha prima, até que nesse período, ela começou a caminhar comigo. Porque ninguém queria ficar. É real. Ninguém quer ficar. É difícil. Então você se sente abandonada. Solitário. Da minha demais. minha família era imensa. Da minha família, quem ia me visitar? Meu pai, minha mãe, Hermes e um tio meu. Mais ninguém. Ninguém. Jesus cumpriu o que ele tinha falado para você lá atrás. E sim. Naquela E oração. o Hermes aquela só na galera, profecia. só no Eu, abraço. Aleluia. Mas comigo também aconteceu, né? Deus também teve que fazer Naquele algo. dia. Eu acredito que quando o Senhor falou para ela que é daqui mais um tempo, porque eu entendo que esse mais um tempo era o meu processo que estava. Entende? Porque eu também não era flor que se cheira. Né? Então eu tinha meus problemas externos também. Eu não era aquele camarada bonzinho, enfim. Né? Eu Só comigo. tinha vícios, né? Eu gostava de fumar maconha, eu bebia, eu fazia orgia, né? Então,
tudo isso também, Deus tinha né? Tinha dentro desse processo aí, porque era muito difícil. Às vezes eu até falo para as pessoas, não, mas eu não consigo, né? Tem um menino lá que está no processo, né? E ele falou, poxa, mas eu não consigo. Eu falei, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não vai ser fácil, não. Porque o diabo, ele sabe onde é o teu ponto fraco, cara. E ali você tem que vigiar. Entendeu? Eu digo mesmo, dessas 3 coisas, o mais difícil para mim era a orgia. Era boate, era mulheres e tal. Entendeu? O que foi mais difícil. Mas aí eu me comprometi com Deus lá atrás. Se o Senhor curar minha esposa, eu vou te servir. E para servir tem que servir completo. Tem que servir completo. Então, era uma angústia muito grande para que eu pudesse resistir àquela situação. Né? Os convites do mundo, né? Do pecado. Ela era roqueira, gostava de rock, gostava de samba, pagode, então estava sempre envolvido. Eu eu nasci no Jacarezinho e me criei no Complexo do Alemão. Sim. Então eu corria aquelas favelas todas ali, né? Aquelas comunidades agora, né? Todas as comunidades. Eu era conhecido ali. Porque, na verdade, eu tinha um objetivo. O camarada que mora nessa comunidade, assim, ou ele vai embora, ou ele tenta ser aquele cara que está no topo. Então, na verdade, eu estava treinando para ser um daqueles caras. Então, graças a Deus, nunca matei ninguém. Mas já deu vontade, o sangue vem na boca. Não. Entendeu? Porque se você não reagir, você morre ou você perde. Não. Então, viver dentro de uma comunidade é muito difícil. Mas aí você teve esse encontro com Deus. No dia que ela foi Aí, liberta quando ela foi liberta, eu também entreguei minha vida para Jesus. Lá na BI. Lá na BI. No mesmo dia. No mesmo dia, eu entreguei a minha vida para o Senhor por completo. Uma tacada só, Deus abençoou os dois. Glória a Deus. Entendeu? Então, é difícil, mas se você entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele, Tudo ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém. Tá? Porque às vezes as pessoas entregam e depois vai lá e pega de volta. Não. Entrega e aí pega de volta. Tem uma coisa importante que aconteceu aí nessa história que foi contada aqui agora, que é: você foi liberto, você tomava um monte de remédio, você foi liberta e você voltou no seu médico para poder refazer exames e comprovar. Ele já era da família. Ele já conhecia tudo. Já conhecia tudo. Porque, assim, Doutor isso é muito importante. O Max até falou Eugênio. comigo. O Max falou até comigo aqui agora. Lembrando, tem gente que está em tratamento, tomando remédio e tal, e às vezes recebeu uma oração e foi curada. Cara, vai no médico. Vai no médico. Tá certo. Vai no médico. Ele testificou. Para poder o médico virar e falar: você está curado mesmo, pode suspender os remédios. Quem suspende remédio é o médico. É o médico. Então, você foi curado, vai lá e comprova. Leva o seu testemunho e o laudo médico aqui, ó. Tô curado, tá assinado por um médico. Papai guardou esse laudo Deus médico anos e anos. Glória a Deus. Amém. Quando ele veio morar comigo aqui em Campo Grande, não é que ele jogou fora? Papai. Se embolou num monte de papel lá, foi embora. Mas eu ainda tenho gente da família que testifica tudo Glória que a foi Deus. dito hoje aqui. Glória a Deus. E o papai, né, do céu, né? E aí Testifica. vocês, salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, começaram a ser usados por Deus. Amém. Amém? Como instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, não é isso? É. Como é que foi esse processo? Porque eu tenho aqui o seu currículo, o currículo de vocês. O currículo de vocês é fabuloso. Pessoas que se entregaram para Deus e Deus libertou, curou, continua trabalhando nas nossas vidas, porque nós somos imperfeitos, na verdade, continua trabalhando. Sim, estamos em construção. Estamos em construção, não é? Mas Tá para mim. não, vou Tá para mim aqui que eu tiro. Pronto, Pode desliguei. continuar. Pronto.
Continua. Mas Deus acaba se utilizando da gente. Sim. Não é? E com certeza esse testemunho já deve ter abençoado inúmeras pessoas graças que a vocês Deus. contaram, não é assim? É. E quais são as áreas da vida de vocês que Deus começou a usar de uma maneira especial? Por exemplo, vocês, como diáconos da igreja, mas também projeto família da Sim. igreja, né, aconselhando casais. Conta pra gente um pouco disso, como é que foi? Legal. Poxa, foi muito gostoso, essa fase é muito gostosa, porque você está louco por Jesus, né? Então, a gente quer falar, Você mergulha. mergulha, a gente quer falar do amor do Senhor a tempo e fora de tempo. Como é que vocês foram parar em Campo Grande? Vocês moram em Campo Grande há Ah, é? muitos Vocês anos. moravam em Delmacilho. Isso aí. 4 anos depois de convertido, eu passei lá em Campo Grande, que minha mãe morava lá, né? Aí eu passei, eu via aqueles cartazinhos, compra um apartamento. Vendo. Enquanto vocês estavam aqui, a igreja era BI. Era a BI. Nós frequentamos a BI, frequentamos Vila Isabel, Sim. Mas já em Campo Grande. já em Campo Grande, frequentamos Caxias. É porque a Maranata nessa época não tinha muito não tinha templo. Não. E a Nosso última templo foi era o da BI. Jacarepaguá, né? Foi. Era o auditório da BI. A última foi Jacarepaguá. Nós frequentamos Jacarepaguá um bom período também. E vocês Pastor logo Almir. ficaram conhecidos, o pastor Paulo ficou conhecendo vocês, lógico. Vocês foram. Na época até. Tipo assim, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que assim, naquele mês mesmo ele chamou a gente para dar testemunho, mas só que a gente. Vocês ainda estavam meio assustados com o próprio testemunho. Assim, meio que- Aí ele falou. Mas em 80 nós fomos para Campo Grande. Eu tenho aqui uma carta. Tem, Uma carta tá do pastor Paulo carta. César Brito para vocês. Olha aqui, ó. Associação Missionária Evangélica Maranata. Data. Sede em Avenida Paulo de Frontin, 232, Tijuca, Rio de Janeiro. Era na residência dele. esse endereço Frequentamos aqui, lá né? também. Então, ele escreveu aqui uma carta. Rio de Janeiro, 25 de maio de 1979. Prezada irmã Ruth Esther, estamos com o coração transbordando de alegria pela sua decisão de colocar sua vida nas mãos de Jesus. Você deu o passo mais importante da sua vida, o decidir-se por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A partir do dia em que você realmente aceitou o Senhor, começou a viver uma vida cheia de bênçãos. Deus é maravilhoso, mas para que possamos receber suas bênçãos, precisamos crer firmemente que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que só o seu sacrifício na cruz nos livrou e nos purificou de todos os nossos pecados. A palavra de Deus nos prova isto quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Leia a Bíblia e ore ao Senhor Jesus, contando suas dúvidas, seus problemas e também suas alegrias. Procure em todo tempo, junto a Ele, o consolo e o refrigério para a sua alma. E peça orientação para a sua vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Temos certeza de que desta forma sua vida será vitoriosa e cheia de gozo infinito. Estamos orando a Deus para que Ele a abençoe grandemente e a fortifique na graça do Senhor Jesus. Contamos com sua presença sempre na Maranata, ABI, para que possamos orar e louvar a Deus juntos e partilharmos nossas experiências. Que você possa perseverar nesse caminho, sabendo que o Senhor a guiará continuamente, porque Ele a ama. Que o Senhor a abençoe, guarde e lhe dê a sua paz. Paulo César Brito, pastor da Amém. Amém. Ele recebeu também a Que carta legal, também, Hermes é. também. Cara, que legal. Está guardada isso aí. também. Que beleza de Isso é um documento histórico. Aí você perguntou como é que a gente foi parar em Campo Grande, É. né? Então, e aí foi nessa... Quando nós compramos o apartamento, fomos para lá, né? E nós começamos, nós temos, assim, sede em falar do amor de Deus. Nós investimos sempre tempo. A gente costuma ouvir as pessoas. Então, lá não foi diferente. Todo o prédio onde nós morávamos, todas as pessoas que não eram crente se converteram. Caramba. Todos. Eu e Leni, do Carlos Alberto,
pastor Paulo não deve lembrar, nós pedimos para abrir, na época, o grupo Eco. Foi aberto na nossa casa, nesse apartamento. E uma vez por semana a gente se reunia ali e começamos a chamar o pessoal do prédio. Eram cultos nos lares. E culto dos Tudo em lares. casa. Era. Legal. Estudar, compartilhar e orar. E ali começou. Começou a encher a casa. E aí o prédio começou a se converter, todo mundo. E a gente tinha uma Brasília nessa época. E todo mundo tinha filho, eu não sei como cabia dentro da Brasília, mas ia todo mundo na Brasília para a igreja. Era amarela, mas era... Não era Era amarelo. azul. A Brasília azul. Azul. Legal. A Sônia do Juscelino, com os Juscelino. filhos, com os 2 filhos. Tinha Enesmar. Enesmar. Rita, aquele José Carlos Rita. Já Então, foi também. se convertendo através Foi da... no rolo compressor, um convidava Sabe? o outro, aí participava da reunião, a gente fazíamos o apelo. Levava lá para a igreja. Levava para a igreja. A pessoa legal. aceitava Jesus. E tem um fato interessante nisso tudo, que tinha Não lá no fala prédio, religião. não, morava um rapaz chamado Jorge, né? E esse camarada era terrível, né? Ele era feiticeiro. E aí, cara, nós tivemos um embate, assim, porque os filhos desceram para brincar, né, no play. E aí o meu garoto bateu no garoto dele e ele falou que... Coisa de criança. Que é coisa de criança. Mas, Sim. 2 anos. Que isso. Mas Aí- ele foi com pau para bater nas crianças. Eu fui, tirei Aí as ela crianças tirou e e levei tal, para aí ela casa. ligou para mim, bem, olha só, o cara falou que quando você chegar aqui, ele vai bater em você em Mas geral. é para ir orando. Eu falei, Geral. Caramba. Pô, Não, já beleza. é para ir orando. Porque ele poderia Aí eu parar vim, e lá embaixo acabei de também. trabalhar, saí do banco, fui para lá e tal. Quando eu cheguei lá, eu falei, Jesus, me dá graça agora, eu preciso falar com esse cara. Você trabalhava num banco. No banco. Qual banco? Banco Itaú. Eu fui gerente do Banco Itaú durante 20 anos. E depois, então, né, Fernando Henrique Cardoso entrou e houve uma revolução. E Ok. Tá, vai- mas vamos volta embora. lá. O cara queria bater aí, lá. daí eu cheguei lá, parei, bati lá na portinha dele. Oi, rapaz, tudo bem? Boa noite, tudo bem com o senhor? Olha, eu soube aí que houve um probleminha aí entre meu filho e o seu filho. Seu filho bateu no meu filho. Eu falei, não, tá bom. Aí você falou também que ia me bater, cara. Eu sei que você tem condições de me bater, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vou pegar meu filho, tu vai pegar o teu filho, e nós vamos descer de novo pro play e vamos largar os 2. Se eles brigarem, a gente briga. Simples assim. Ou combinado. Vamos combinar dessa forma. Agora, se eles se abraçarem, nós vamos ser abraçar amigos. também. Vamos nos abraçar. Ah. Aí ele, mas eu não quero saber disso e tal. Eu falei, não, mas vai acontecer assim, cara. Porque é criança. É criança. E aí? A criança, ela briga agora daqui a pouco e tal. É. Ela não é como, né? É. Aí ele, cara, é só o seguinte, quando meu filho estiver lá, o teu não pode estar. Aquele negócio todo. Eu falei, tudo bem, mas não deixei de respeitá-lo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Ele também não me pegou. Não cumpriu com a palavra. E aí foi. E as crianças brincavam. Aí Devagarzinho foi amassando a foi carne. amassando a carne e tal. Aí ele mudou. Ele se mudou e botou o irmão dele no apartamento lá, né? Para morar lá e tal. E o irmão dele passou por uma crise difícil financeira, muito difícil. Caramba. Aí já começou a vender tudo. A gente não sabia A gente não do sabia, que estava mas- acontecendo. No Natal, Deus falou ao nosso coração assim, ó, prepara o melhor, prepara a primícia e leva O cara. para o cara porque ele é um dos meus. Olha só. como Caramba. profundo. Para levar na casa dele? Na casa dele. Aí a gente preparou a casa. Uma cesta de- arrumada mesmo, com tudo que tinha direito. Eu ainda peru, dei uma questionada com o fruta senhor. e tal. Hã? Não vou falar que eu não devo, Senhor. Será que é isso mesmo? Isso mesmo? Eu falei, vamos lá, cara. E Aí Que legal. batemos lá na porta. Presente. Boa noite, tudo bem? Nós queríamos trazer aqui uma ceia ceia de de Natal para vocês. Espero que vocês Desfrute. desfrutem. Eu, que isso? Não precisava. Eu falei, não, mas Deus tocou no nosso coração. E se Deus falou, quem somos nós para dizer não? Tá? Então, participe. Ganhamos aquela família para Jesus. Caramba, No outro legal. dia já ficou uma seda. Ela se converteu,
na nossa igreja, depois, até agora está tendo Assembleia de Deus. Que era longe. Era longe. E eles... E não tinha tanta Brasília para levar. Aconteceu? Tem uma Eles frota de Brasília. foram visitar os parentes em Minas, Certo. que eles ficaram tão impactados com Jesus que falaram, não, tem que levar para minha família. Toda a vizinhança onde eles moravam lá em Minas se converteram. Ó, Cara, extraordinário. Aí ele chegou e falou comigo, o irmão dele, que era o feiticeiro, não aguentou. Pô, cara, estou com Jesus também. Largou. Aceitou Jesus, largou tudo. Hoje ele é pastor, né? Interessante que ele, de fato, se converteu. Porque ele, dirigindo o carro, ele colidiu com o carro. Quer dizer, bateu. uhum. E o carro do menino ficou, da pessoa lá, ficou danificada. Aí, cara, e ele era forte, cara. E veio em cima dele e falou assim, calma, eu não tenho dinheiro para consertar o seu carro. Mas o meu carro não sofreu tanto danos. Está aqui o documento do carro, está aqui a chave, você vende e conserta o teu carro. Esse cara converteu mesmo. Caraca. O cara ficou tão impactado que falou, começou a chorar, cara. E ele Não existe depois... isso, não existe. Isso é doideira. É. Isso aí. Doideira. Isso é doideira. Aí dispensou ele, meu irmão. Tu ia fazer uma dessa, Max? Não, né? Será que... E ele depois ele veio pedir perdão Depois a gente. ele foi lá em casa e nos pediu perdão. Cara, você me Caramba, perdoa. cara. Olha a coisa volta doida. aqui, a história dele, né? Pô, foi tremendo. Que legal, cara. Então, coisas Falar assim, de né? a gente, quando começa a falar do Senhor, né, para os amigos, no banco também não foi diferente. Né? A gente tinha reunião, né, da chefia, da diretoria, Sim, então sim. a gente está presente. E tinha um amigo lá chamado Elias, que eu falei de Jesus para ele, até hoje ele se comunica comigo, pede... Está em Portugal. Está em Portugal, ele pede aconselhamento, enfim. E aí ele falou numa bela reunião lá, hilário com isso. Aí ele falou assim, olha, o Hermes não bebe Uhum. Coca-Cola, porque nem Guaraná ele bebe, porque é igual cerveja. Quer dizer, a cor, né? Só Coca-Cola. Só Coca-Cola. Aí ele fazendo aquele alarido todo, porque ele queria, na verdade, me expor. Então, nós que estamos falando do Evangelho, a gente tem que ter paciência com esse povo. Uhum. Não adianta a gente querer brigar com eles. Tem que ser no amor. Tem que ser no amor, porque pelo amor nós Verdade. precisamos ser o bom perfume de Cristo. É isso aí. Que aí, então, ele vai vir para Jesus. É isso aí. Porque Deus já começa a trabalhar. Se ele colocou ele no teu caminho, é porque tem um propósito nisso tudo. E a gente não pode perder a oportunidade. É isso aí. Então, ele chegou lá, fez aquele alarido todo. Aí ele falou assim, ó. Aí um da chefia perguntou, mas por que ele não bebe? Ele falou assim, porque ele é bíblio. 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 E bíblio não bebe. E Bíblio. Bíblio não aí bebe. o outro falou assim, certo ele. ô cara, mas não é Bíblia? Ele é bíblio? Não é Bíblia, não? É porque ele é um homem. Foi Isso aí! É Bíblia! Porque ele é homem. Maravilhoso. Se fosse uma mulher, seria a Bíblia. Seria Bíblia. Caraca. Aí todo mundo... Genial. Caramba! Aí eu falei, tá vendo? Gente, olha, é uma oportunidade, né? Aí você pega a palavra e começa a falar, né? Faz aquela oração, né? Para todo mundo ficar legal, descontraído. E aí depois ele se converteu. Caramba, E toda que a casa legal. dele E com toda ele. a casa dele. Foi assim, fantástico. Amém. Então a gente que louva a Deus, legal, a gente gosta disso. Entendeu? A gente gosta muito disso. Amém. Ih, peraí, soltou o microfone dele. Aí, lá ali na igreja também tem várias famílias, né? O Max tá vendo aí, Nós pessoal. tivemos a oportunidade de levar a palavra para eles, de cuidar deles, como a gente cuida até hoje, né? Que eles vêm nos procurar. Então, assim, Jesus é surreal, é algo sobrenatural, é muito gostoso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rutinha. Sim. Depois desse soco que tu tinha dado na cara da Não vi. Eu não. Como é que ficou aquilo? Foi um Depois você lá. cruzado. Porque a Brasilites era uma Ela- doce de... Mamãe, que Mamãe. linda que só. sabe aquilo tudo que eu precisava perguntar? Era com ela. Não tinha ressalva. Ficou Ela, sua amiga? Ficou minha amiga. Sabe assim? Mãe mesmo, mãezona.
Albertina Então, também, assim, né? Albertina também, mas Albertina era mais puxar saco dele, Albertina. Albertina era mais assim, era mais o filhão da Albertina, era a filhona da Brasil. Mas assim, amo as duas, né? Mas ela não falou, ela falou que valeu a pena, que ela levaria outro. Por esse propósito. Por esse propósito. Mas eu não me lembro, de verdade. Não me lembro mesmo. Vocês têm filhos? Temos Quantos filhos vocês geraram? 3. 3 filhos. 3 filhos. Temos a Priscila, de 43 anos, que foi um milagre. Foi uma oração na ABI. Que é a mais velha. É a mais velha. Que o Hermes foi lá na frente, numa chamada do pastor Paulo. Não foi do pastor Paulo, não, né? Do Sanfona. Pastor Daniel Bonfim. Daniel Bonfim. Daniel Bonfim. Ele ali orou. Eu fiquei sentada. Mas o que tinha a criança? Não tinha. Eu não podia ter. Ela não podia ter Era filho. estéril. Não podia ter. E a oração, naquele dia... Não podia gerar filhos? Não podia gerar filhos. abriu. Abriu A madre. Eu tive que cortar. A oração Para, forte. que senão... porque quando Deus cura é assim, né? Tem a Priscila, de 43 anos. Tem o Luiz Otávio, de 41. E tem o Luiz Felipe, de 38. 39. E tem meu filho do coração, de 46. Filho do coração. Filho do coração. Ah, Meu sobrinho. Amo muito. Vocês adotaram e cuidaram. Amo muito. Legal. Durante um bom período. Então ele são ficou 4 com a gente. filhos. Eu considero os 4. Que legal. Né? Cara, Temos que legal. Deus um dia, eu orando, e Deus falou assim, você vai ver a sua geração. Para quem tinha um decreto de morte, e a gente tem 7 netos. Olha só. 7 netos. 7 netos. 7. A rapaziada não brinca, não. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, porque só o Senhor é Deus. Caramba, que legal. Que maravilha. Eu não me canso de ouvir esses testemunhos lindos de impacto, de um mover de Deus na nossa direção. É verdade. Não é verdade? Verdade. Você pastor. precisa experimentar esse mover de Deus na sua vida. Amém. É verdade. Você precisa dar lugar para Deus atuar na sua vida. Porque esse Deus não mudou, né, Rutinha? Não. Ele continua Não. o mesmo Deus que operou nos tempos bíblicos Opera. e continua operando nos nossos dias. E ele fez muito mais milagres na minha vida. Não ficou lá nos 22 anos. Muitos outros milagres. Eu fui trocar do meu coração dentro de uma sala de casados para sempre, onde o pastor Rômulo e Osaí estavam. Então, como é que é isso? Conta isso pra gente. Eu tinha um problema no válvula mitral. Um sopro? Não. Era um problema que eu tinha. E nesse dia eu nunca tinha faltado aula de casados para sempre. Mas eu não estava bem, eu estava gelada de aquilo, sabe? Sei. Eu tenho um irmão que faleceu de Problema de cardíaco. sopro. E aquele dia eu estava mal. Aí eu falei assim, meu filho, eu acho que não vai dar para ir. Ele falou assim, vamos, minha filha. Tu fica sentadinha lá, vamos. Ele, sabe? Insistiu para você ir. Eu fui. Conseguimos dar aula. Na época, o pastor Rômulo estava fazendo casados com a gente, Isso. e Osaí. Legal. E no final, o pastor Rômulo, a gente sempre ora no final por algum pedido de oração, alguma coisa. Perguntou, falou assim, eu queria que orasse, que eu não estou legal. Né? E foi interessante que o pastor Rômulo estava assim, veio para perto assim para orar. Osaí estava, tipo assim, no outro canto da sala. Osaí, a esposa do pastor. Pastor Rômulo. Rômulo, Trazer luz Azazá. Isso aí, Pastora E Zazá. Hermes estava do meu lado. E quando o pastor Rômulo começou a orar, Osaí falou assim, hoje eu troco o teu coração. Caramba. Aí o Hermes assim para mim, olha só o anjo com o coração vermelhinho na mão. Quando eu olhei, eu vi o anjo, ele meteu a mão aqui, tirou e botou outro coração. Nossa. Eu fui curado na hora. Tive também outra cura na Covid. O anjo entrou dentro do meu quarto e eu comecei a glorificar Deus. E eu não estava nada bem, não falei para ninguém. E eu estava de barriga para cima, o anjo me virou.
E ele colocou tipo uma injeção, uma seringa no meu, aqui assim, e tirou um líquido do meu pulmão. E eu fiquei curada na hora. Eu tenho muitas curas. Eu tenho muita coisa assim que Deus fala comigo, me mostra e Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Que fantástico. E esse Como Deus que continua operando. continua. Continua. Ele não Glória para. a Jesus, glória a Jesus. Deus é bom em todo tempo. Cristo né? desse que age na nossa direção e nós temos plena consciência de que nós não merecemos. Não. É amor, é favor dele Não. em olhar para nós e nos por tocar e graça. nos ouvir. É graça. Verdade. Não é verdade? E nos ouvir na hora do nosso sufoco, da nossa desgraça. O braço dele vem na nossa direção Vem. para nos socorrer. Ele é Que tremendo. Deus tremendo é esse Deus. Um dia o Senhor falou Bíblia. assim para mim. Falou para a igreja. Que o Senhor estava lendo João. E estava lendo de novo João. Eu falei assim, eu vou ler João. Eu acho que eu li umas 4 vezes João. E eu comecei a separar eu sou. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Acho que eu contei 22 ou 19. Depois, no mesmo João, ele é. O Evangelho do João Sabe? revela Jesus como Filho de Sabe, Deus. assim, É fantástico. o Evangelho de João. fantástico. Eu já amava o eu sou. O eu sou que entra no teu coração, naquele grande vazio, naquela grande angústia. Ele entra e faz morada, Amém. Glória a Deus. sabe? Amém. E você não sente mais nada daquilo. Glória a Jesus. Você sente paz, você sente gozo. Você pode passar a aflição dessa vida. Nós não estamos imunes, eu já fiquei doente, eu tenho problema nos ossos. Mas eu sei quem eu tenho crido. Amém. Sustenta, né? E sei para onde eu quero ir. Amém. Isso que é importante. A gente está indo em Sou direção a ele. passageiro, eu estou de passagem aqui. Estamos de passagem. De passagem. Amém. Amém? Essas curas são para testemunhar a glória do Senhor. Verdade. Para que a gente fale da Verdade. vinda dele. Verdade. E todos os meus filhos são sãos. Amém. Glória a Deus. Nenhum deles veio com Não, nenhum tipo de nenhum sequela, deles. nenhum tipo de situação, Nenhum deles. herança, Aleluia. genética, Não, nada. não. Eu tenho uma neta especial, mas foi por causa daquela época da chikungunya, daqueles negócios. Sim, sim. Ela nasceu com problema de audição. Entendi. Mas nenhum dos meus filhos tem problema. Nenhum. Glória a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, Com certeza. por isso estamos alegres. Amém. Deus é Amém. maravilhoso. Eu quero começar a terminar esse podcast com o texto do Salmo de número 63, que é o Salmo do seu coração. A gente ama a Bíblia Sagrada, mas tem os textos que saltam aos nossos olhos e parece que fala o nosso coração de uma maneira profunda. Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor que a vida. Amém? Amém. Me lembrei até daquele louvor antigo, né? A tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e te exaltam, porque a tua graça é melhor que a vida. Aleluia. Que bênção ter vocês aqui conosco. Amém. Glória a Que Deus. o Senhor Jesus continue manifestando-se na vida de vocês e usando vocês de maneira poderosa para a honra e glória do nome dele. Lucas. Nossa, maravilhoso. Não esquece de compartilhar esse podcast, levar nossos irmãos e esse testemunho
para todos os lugares o máximo possível. Compartilha nos grupos de WhatsApp, cara. Tem tanto grupo de WhatsApp aí. É fácil, mas se você entrar lá no próprio YouTube ou Spotify, tem lá tanto faz. o Compartilhar, você sabe como é que você vive compartilhando qualquer coisa aí. Isso. Compartilha nos seus grupos. Compartilha o nosso, pô. Então você vive compartilhando qualquer coisa aí, coisa do Flamengo, do Vasco, das coisas engraçadas que aparecem aí. Que eu compartilho também, eu sou igual a você. Mas aí compartilha isso também. Compartilha porque é testemunho Cara, de vida, faz isso. de Faz bênção de Deus para a vida de pessoas carentes. Amém? É isso. É Amém. isso. Tamo Gente, junto. Amém. Muito obrigado, Hermes. Muito obrigado, Ruth. Vocês vieram de longe, rapaz, para vir Logo aqui. Logo ali, em Big Field, Campo Grande. Bigfield. Igreja Terra querida. boa. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo Amém. esforço de terem vindo aqui, trazer esse testemunho tão lindo, tão maravilhoso, dessa pessoa bendita, amada, querida, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe Pera você. aí, qual é o salmo? Salmo de número 63. Então, se você chegou até aqui, escreve no comentário aí, Salmo 63, que a gente vai saber que você chegou até aqui. Beleza? É isso, finaliza. Beijo grande, minha gente. Podcast Na Real é isso que tá aí. É na real mesmo. É Tamo Jesus juntos. operando nas verdade. nossas vidas. Grande abraço. Até o junto. próximo podcast em nome de Jesus. Amém. Valeu.